Boa noite a todos. O Sérgio me convidou para apresentar o Luiz Augusto Benevides, membro da loja Nirvana. E eu vou fazer aqui três perguntinhas para ele. Boa noite. Boa noite. O que é a liturgia nas igrejas cristãs? Liturgia tem, o sentido é serviço. Tá? Agora, cada igreja cristã tem uma maneira de fazer essa liturgia. A Igreja Católica Romana, de uma maneira, a copta, que tem uma origem egípcia, ele tem outra, a Igreja Anglicana tem outra, então, mas todas têm o sentido de serviço. Serviço em termos de práticas? Sim, exatamente. Prática é um ritual. A palavra certa seria ritual. Onde a liturgia da Católica Romana e a da Igreja Liberal, elas convergem? Bom, a Igreja Católica Liberal, ela vem da velha Igreja da Holanda, que se separou da Igreja de Roma no Concílio Vaticano I. Então, o nosso ritual da Igreja Liberal, ele tem a base do anterior ao Vaticano I. Então, temos muita similaridade, mas temos também algumas diferenças. Mas a base dele realmente é a Igreja Romana. Ele vem da Igreja Romana e toma algum momento, ele toma uma outra forma, até porque o Leibniz, ele veio também da Igreja Anglicana, então ele somou, ele somou a experiência dele com a experiência da Igreja Romana. Mas seria em termos dos rituais, ou das práticas, ou assim da filosofia? Não, a filosofia é mais a teosofia. Tá? Mas, estou dizendo, a prática, o ritual, a liturgia são semelhantes nesse ponto. Ok. E quais as divergências entre a Igreja Romana e a Liberal? Bom, a Igreja Liberal, ela tem como base a teosofia. A Igreja Romana tem a teologia. Além disso, a Igreja Liberal, lá não existe voto de pobreza, não existe voto de castidade, entendeu? Lá o sacerdote trabalha, tem a sua profissão normal, sua profissão comum do dia a dia. Tá? Ele pode casar, ele pode ter uma família constituída, ele não vive da igreja, porque ele tem o seu sustento pessoal, e exatamente o oposto da Igreja Romana, onde as pessoas fazem voto de castidade, voto de pobreza e vivem exclusivamente do sacerdócio. Então, muito obrigado, Luiz, pelo esclarecimento, pelo conhecimento que você passou pela gente. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, eu até na introdução, era isso que a minha introdução era exatamente isso, fazer uma diferença sobre a liberal, porque quando eu falo Igreja Católica, todo mundo associa à Igreja Romana. Ela é católica porque católica quer dizer universal, só isso. Entendeu? Então, exatamente, eu botei aqui os pontos que eles chamam de pontos essenciais sobre a Igreja Católica Liberal. Exatamente, ela é uma igreja cristã, uma comunidade de clérigos fiéis, fundada em 1916, tem a sucessão apostólica, como todas as igrejas cristãs, várias têm, e ela é reconhecida pelas demais igrejas cristãs. Ela deriva da velha católica da Holanda, que se separou no Concílio Vaticano I. Ele crê que Deus é amor, poder, verdade e luz, e que a existência da igreja justifica-se apenas para promover o trabalho do mestre. É isso que a igreja, ela não tem a função de converter ninguém. Você para participar da igreja, você tem que deixar a sua religião, não tem nada disso. A função da igreja é apenas isso, promover o trabalho, e você não está a fim de conhecer, você vai lá, conhece, participa, tá?
Ele exatamente não tem uma obediência a ser romana, e não é uma igreja protestante, ela é autônoma, autogovernada, ela reconhece a existência da sabedoria divina, a teosofia, que é a base da igreja, a pré-existência da alma, evolução por meio de manifestações cíclicas do mundo, regida pela lei da harmonia, justiça divina, ministra os sacramentos, essa é a base a função da igreja é exatamente essa, é os sacramentos, por isso que ela disse, não se cobra, não se cobra por isso, porque eu estou passando o que? O sacramento que o próprio Cristo nos passou, então eu não posso cobrar os sacramentos do Cristo. É claro que, como qualquer igreja, é claro, se você fizer pagar, quiser ajudar a igreja, tudo bem, mas eu não posso cobrar, o seu casamento eu vou fazer por tanto, o batismo do seu filho eu vou fazer por X. Não, você vai chegar lá e vai doar alguma coisa, se quiser. A Igreja Católica Romana, ela tem tabela de preço para essas coisas, né? Tem, porque exatamente por isso, porque eles vivem da igreja, então eles vivem daquilo. Mas se quisesse pagar, ele ia pagar a quem? Ao padre, a quem está fazendo... Não, da igreja liberal. Sim, ao sacerdote que está com você. O sacerdote que vai lá, você... Você chama... É uma instituição? Não exatamente, ela é uma instituição, mas ela não obriga você. Não tem base. Não tem igreja? Não, tem. Em São Paulo tem. São Paulo tem. Já tem. Tem. Entendeu? Ele está no... Tem CNPJ? Tem. Agora tem tem o estatuto que foi assinado esse ano. Ele tem isenção de impostos e outras coisas? Sim, porque ela é considerada uma instituição religiosa. Como outra qualquer. Exatamente, entendeu? Mas isso agora, esse ano, até pouco tempo não tinha. Ela funciona na liberdade que no... Esqueci o nome agora. São Paulo tem 4 pontos, 4 endereços. Tem. No Rio Grande do Sul tem Rondônia tem uma missão. Tem o Rodrigo. E tem lá em casa. São Tomé. Tem? Tem lá em casa. Não é uma igreja, mas é uma igreja. É um núcleo da igreja, exatamente. Está começando. Núcleo, o bispo veio aqui consagrar o nosso altar. Porque ele já está na igreja, ele é membro da igreja, está fazendo os rituais. Já estou no grau de leitor, como eles dizem. Então, cada catedral é um estudo que vem em espanhol, né? Você está estudando e você tem o grau lá em São Paulo. Bom, aí coloco assim, não impõe qualquer dogma, mas sim reconhece a liberdade intelectual e respeito pela consciência individual, na busca do autoconhecimento e iluminação. E o que une os católicos liberais não é uma crença comum imposta, é um conjunto de interpretações teológicas, mas, e nem um conjunto de interpretação teológica, mas sim a aderência livre e amorosa aos ritos estabelecidos por Cristo. Então, essa é a definição da igreja que eu estou passando para vocês, para não ter aquela, igreja católica, achar que ele tem a ver com alguma coisa com a igreja romana, não tem nada a ver. O trabalho que eu vou fazer é baseado nesse livrinho aqui, O Lado Interno do Culto da Igreja, que é do Hodgson. É um trabalho, a liturgia, quer dizer, a liturgia da igreja, mas é a visão dele como clarividente. Vocês vão ver aqui. A posição dele, por exemplo, trabalho da congregação, o que ele diz? Ele diz que para você ter um resultado na missa, não basta o padre trabalhar. Ele tem que trabalhar com a congregação. O que ele diz é isso, que o padre tem que trabalhar com a congregação, ou seja, a congregação tem que também estar
envolvida para esse trabalho. Isso não pode ser um trabalho isolado do padre. Entendeu? Ele tem uma visão do problema do mundo. Você vai ver que em todo o trabalho dele ele fala sobre o problema do mundo. Isso aqui, por exemplo, é um livro de 1929. Ele já questiona os problemas do mundo, das guerras, até porque ele foi soldado na Primeira Guerra. E ele diz o quê? Que as pessoas têm que se espiritualizar. Que é o único caminho é a espiritualização. Inclusive dos líderes. Os líderes políticos têm que se espiritualizar. E ele diz o quê? Que é a igreja que pode fazer esse trabalho. Pode falar. Qual o papel da mulher na ritualística da igreja liberal? Bom, ela não tem uma função como padre, tá? Ela chega até o grau de diaconisa. Ela trabalha junto com... Ela não pode oficiar? Não oficiar. Ela pode fazer a missa, tá? Mas ela não consagra a hóstia, entendeu? E ela não... Mas ela chega até o grau de diácono. Eu posso perguntar mais para você, por que isso, né? Lá na igreja, no bispo Marcelo Rezende, existe assim o problema da energia. Que isso? A mulher, Reportagem? eu já falei isso disso, já tinha dito isso algumas vezes. A mulher tem uma energia que vem do útero, ela tem uma energia onde ela concebe, onde ela recebe essa energia muito a nível do plexo, a parte chamada esplênico. Então, ao fato dela despender muita energia ali, ela pode causar um problema a nível de saúde para ela. Então, não é questão de porque a mulher, porque não é mulher. É só por causa disso. Que ela é receptora, né? Receptora. O homem não. Eu não aceito, você aceita, eu respeito, eu não aceito isso. É a Tudo bem. explicação do bispo, né? Isso aí são os Explicação bispos, de Cristo. porque na realidade, na energia de cura, tem uma trabalhando que eles não fizeram ainda, mas a energia de cura é muito feita pela mulher, né? Também. A mulher doa muito, né? Então, não sei. A explicação Isso é complexo. Eu fiz a pergunta só para saber se ele é machista como uma advogada. Não sei. Então é isso que ele fala. O problema do mundo conduz à conclusão que as soluções repousam na vida espiritual dos indivíduos que a compõem. E ele diz, a única maneira pela qual o coração e a mente das pessoas podem ser modificadas é pela religião, e por religião encaremos naturalmente, em primeiro lugar, a igreja. Até porque ele já era cristão, ele já tinha, antes mesmo de igreja liberal, de teosofia, ele era cristão, devoto, ele ia à missa todo domingo, e depois ele, conhecendo a teosofia, ele foi mudando. Então ele diz que a missão da igreja é estabelecer centros espirituais cujo poder e a bênção e iluminação enriquecerão a vida nacional. Que isso é uma preocupação dele em todos os livros. Naquele livro, a Bíblia Sagrada, ele faz uma grande pregação no início, falando sobre os problemas da sociedade, que a sociedade está se desvirtuando, que ele tem que se espiritualizar. Isso, ele sempre coloca isso, quer dizer, em todos os livros eu não sei, mas nesse e na Bíblia Sagrada ele coloca isso. A igreja só pode preencher esta missão quando ela é uma realidade vívida, tanto para o clérigo quanto para os seculares. Então ele diz isso. Todos têm que trabalhar, porque igreja significa congregação. Igreja não é o templo lá de pedra, não. É todo mundo. Cristo é uma igreja. Quem são esses seculares? São as pessoas que não são clérigos. Você é um secular. Mas eu não frequento a igreja, eu Sim. Mesmo sou secular. Não, secular quem não é clérigo. Se você não é clérigo, você é secular, porque você está no mundo. Mas mesmo sem eu frequentar a igreja? Sim.
É a nomenclatura que a igreja dá a você. Para a pessoa que não é... Se você não é clérigo, não é padre, não é freira, entendeu? A Igreja Católica Romana tem padres seculares. Na Igreja Católica Romana, isso eu posso dizer, os padres seculares são aqueles que não estão unidos a uma ordem. Por exemplo, o Papa Francisco é jesuíta, tem os franciscanos, etc. Se ele não pertence a uma ordem católica romana, ele é secular, mas ele é padre com todas as prerrogativas. Diocesano, né? É um padre diocesano que é um padre secular, é isso, né? Não, o diocesano não, é da diocese, pertence a uma diocese. Mas ele não é o secular pertence a uma diocese também. Mas o secular é a tal história, ele trabalha se ele quiser. Tem os diáconos, não sei se é isso que você vai ter. O diácono tem outra coisa. Secular, chama-se padre secular. Isso eu venho da igreja, eu fui educado pela São José, de igreja católica romana eu entendo bastante. É padre secular. O padre secular na igreja romana, eu não estou dizendo na liberal, como vocês consideram. É aquele que não é ligado a uma ordem, ele é a uma congregação, ele é independente. Ele pode ter até uma diocese, ele pode ter a igreja, ele pode ser pároco, ele é ligado ao bispo diretamente. Ele não responde a um superior hierárquico dentro de uma congregação. Este é o padre secular na igreja cristã. O católico romano. Bom, aí ele diz o quê? Que para que essa congregação trabalhe juntamente com o padre, você tem que ter o autotreinamento e a autopreparação. Devemos preparar nossos corpos mais sutis, aprendendo a deixar de lado a vontade, todos os nossos problemas, ansiedades e dificuldades pessoais para entrar na igreja tão livre quanto possível desta limitação. Então, quer dizer, você ir para a missa não é só frequentar a missa, chegar lá, ficar sentado 1h30 e ir embora. É se preparar os seus corpos mais sutis para esse trabalho junto com o padre. Porque, como ele disse, como ele fala, a igreja é uma usina da vida espiritual. E todo mundo tem que estar junto nesse trabalho com o padre. Mas nesse caso, né, entendeu? Esse para os membros que estão ligados à igreja católica liberal. Não, a católica liberal, ela, qualquer judeu pode ir, entendeu? Qualquer pessoa pode ir. Ele pode ir, pode comungar, tá? Não tem que ir à igreja católica. Não, você vai se você quiser. Liberal só do modo, mas na liturgia ela não é liberal. Ela é tradicional, tá, gente? Tem batina, tem tudo. Exatamente. A minha batina é roxa, mas é batina. Entendeu? Mas é isso. Então, quer dizer, esse pessoal judeu que vão lá, quer dizer, eles não estão. Eles vão, talvez, por ir e vão comungar. Quer dizer, ele não está. Ele não tem a consciência, entendeu? Né? Não, tudo bem. O que o Rodson está dizendo é que para que esse trabalho realmente tenha progresso, você tem que fazer esse autotreinamento e a autopreparação. Você tem que se preparar. Quer dizer, quem realmente está na igreja. É claro que o cara que vai lá só para conhecer não vai, mas ele está falando da pessoa que está realmente ligada com a igreja e trabalhar junto com o padre. Olha só, assim, uma opinião minha. Acho que, por exemplo, como você falou, o judeu vai lá na missa, ele tem a crença dele, quer conhecer. Mas dentro da religião dele, dentro da crença dele, ele está preparado. Entende, por exemplo? Então, de uma certa forma, ele já está fazendo uma preparação dele na religião dele. Então ele está ali, mesmo que ele não seja católico liberal, ele está preparado, entende? Não é precisa ser católico liberal. Ele está dentro da igreja dele, dentro do rito dele, e está preparado. Então ele foi lá para conhecer, mas ele está preparado. Então é isso que eu falo colocar isso. Agora, por que liberal?